Versículo 1, quem falou, quem achou, fala um achei. Show, vamos ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto ele se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém. Até essa é uma das histórias mais maravilhosas do Evangelho, a continuação do que aconteceu com os apóstolos após serem cheios de poder do alto, serem habilitados por Deus, pelo Espírito Santo. E o foco da nossa palavra hoje, que Deus me ministrou no coração, é que em determinado momento o homem pede a eles esmola, pede a eles ajuda, e eles não falam assim, olha para Deus, eles falam, Pedro e João viram para esse homem e falam, olha para nós, olha para a gente que a gente tem algo para te dar, olha para a gente que a gente tem algo para fazer na tua vida. E hoje nós estamos, o Evangelho em Movimento, ele fala sobre pluralidade, ele fala sobre a igreja, várias igrejas representadas, mas eu quero falar um pouco da tua responsabilidade como homem, como mulher de Deus. Sabe por quê? Porque hoje a gente está ainda mais Thiagão falou das eleições, a gente está num momento de pluralidade de vozes, de mensagens, de causas, de coisas para defender, mas diante de tudo isso, só uma voz, só a voz de Jesus permanece tendo uma autoridade diferente. Só a voz que é de Deus, ela faz algo no interior do homem que uma causa, que uma outra mensagem não consegue fazer, amém? Quando ouviam Jesus pregar, os guardas foram prender eles voltaram para quem os tinha enviado e falou, olha, nós não podemos fazer nada com eles, ele prega, ele fala, mas é com uma autoridade diferente, é com uma verdade diferente. Então, isso é maravilhoso, nós sabemos que Jesus é um nome sobre todo nome, que a sua causa é causa sobre todas as causas, que a sua voz é maior do que qualquer voz do nosso interior, da sociedade, só que Cristo não está mais entre nós na sua forma corpórea. Não é Jesus que prega para as pessoas, não é Jesus que virou para esse aleijado e falou, olha para mim que eu vou te levantar, não. Hoje, a partir de agora, a partir da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo Jesus não está mais aqui. Então a relevância da mensagem do Evangelho, o poder da mensagem do Evangelho passa agora também pela relevância das testemunhas, daqueles que anunciam, daqueles que apresentam a boas novas para os outros, amém? Então antes, quando Jesus falava, era fácil. A mensagem era poderosa e tinha alguém que anunciava a mensagem de maneira poderosa, de maneira santa, de maneira completa. Só que agora a gente ainda tem uma mensagem poderosa, uma mensagem transformadora, só que os canais, o vaso que transmite essa mensagem parece que e com certeza na nossa ótica, decaiu um pouco. Você olha e fala, caramba, antes Jesus pregava o Evangelho era poderoso. Agora eu vou pregar o Evangelho e ele vai ser poderoso da mesma forma? Pela palavra de Deus, sim, pela palavra de Deus, o Senhor falou, olha, eu vou te enviar o Espírito Santo e ali vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, amém? Então não importa a tua realidade, você vai olhar para você e vai falar, cara, eu não consigo evangelizar, eu não consigo anunciar o Evangelho com a mesma eficácia, com o mesmo poder que Jesus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus que diz sim que você vai fazer obras maiores, amém? Então não importa a tua experiência, não importa os teus sentimentos, o que eu quero falar hoje é que nessa multidão de vozes que tem na sociedade, Deus ele quer te levantar como uma voz profética. Deus quer te levantar como alguém que não é mais um sussurro, que não é uma voz que confunde, mas que é uma voz que aponta o caminho, que é uma voz que fala, ei, olha pra mim, deixa eu te mostrar algo diferente.
Então, somos todos testemunhas de Deus, e Deus não precisa de advogados. No meio dessas eleições, uma galera ficava, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Nosso Deus não precisa de defensores, amém? Amém. Ainda mais a gente, galera de faculdade também, cara, que às vezes vocês têm que entrar num debate, as pessoas querem questionar coisas além. Deixa eu te falar, você não é advogado de Deus, você é testemunha de um Deus que manifesta a vida, amém? Você é testemunha de uma verdade que é poderosa, você é testemunha de uma glória que faz todo o trabalho, você só precisa anunciar ela. Amém. Então, diante disso, nós somos chamados para ser testemunhas, mas não podemos ser falsas testemunhas. Como assim? Se a nossa vida, se a nossa pregação, na verdade, se a nossa pregação é desconectada da nossa vida, se as nossas palavras são desconectadas da nossa verdade, nós não somos testemunhas, nós somos falsas testemunhas, porque falamos que o nosso Deus é alegria e vivemos num poço de tristeza. Falamos que o nosso Deus ama, mas quando alguém te diz bom dia por quê? Não sei nem porque que eu acordei hoje. Uma praia dessa linda na frente, nossa, que calor dos infernos, podia estar chovendo, podia estar um temporal, não sei o quê. Hoje, cara, num tempo de fake news, de um monte de coisa, eu quero seguir líderes que não só me inspiram pelas palavras, mas que as suas vidas me inspirem. Hoje as pessoas não precisam de modelos de Instagram, elas precisam de modelos de vida real. Pessoas que você pode olhar no olho e falar, cara, a tua conduta condiz com o que você fala, condiz com o que você prega. Amém? E o problema da gente às vezes é que nós somos testemunhas da verdade, nós falamos da verdade, nós falamos para o próximo, você precisa viver a verdade, mas não vivemos a verdade que anunciamos. E aí nós nos tornamos falsas testemunhas de Deus. No livro de Salmos fala assim, olha, os gentios maldizem o teu nome por nossa causa, por causa do nosso mau testemunho, por causa do que nós temos feito. Então Deus, Ele quer sim que a gente faça algo, Deus, Ele quer sim que as coisas aconteçam, mas Deus, Ele não quer a tua vida desconectada da tua mensagem. Amém? O teu jeito de agir, o teu cotidiano tem que ser a resposta da oração, a resposta da transformação que você está apresentando. Então não adianta você falar de um Jesus vivo, mas você não tem vida dentro de você. Não adianta você falar, ei, Jesus pode te curar, mas dentro de você cheio de amargura, cheio de feridas, cheio de dores. Não adianta você falar, cara, Evangelho em Movimento, conheça Jesus, sendo que você conheceu Ele e a sua vida parece a mesma coisa do que era antes. Então Deus, Ele nos chamou para ser testemunhas deles, amém? Amém. E aqui voltando para o texto, o único tipo de pessoa que pode curar outras não são aqueles que não têm feridas. Porque eu tenho feridas pra caramba, eu tenho dores, eu tenho dificuldade, mas eu posso exercer cura na vida de outros por causa de Jesus, amém? Paulo ministrava o outro e falava, olha, no nosso interior nós estamos, cara, no nosso homem exterior a gente está se perdendo, a gente está se degradando, mas no nosso interior nós temos sido renovados de glória em glória, de vitória em vitória. Então você não precisa estar perfeito, você não precisa estar 100% para anunciar o Evangelho, mas o que você precisa é crer que você foi curado para anunciar a cura desse Evangelho. De repente você não enxerga, de repente você fala, cara, não sei se eu fui curado, mas se a palavra dele falou que eu fui curado, então eu creio que eu posso curar outras pessoas. E aqui eu estou falando tanto do físico quanto do sentimental. Então nesse cenário político, nas eleições, eu vi que para a nossa geração não falta força para brigar. Não falta vontade de discutir, não há medo de se posicionar na nossa geração, não há vergonha para falar sobre aquilo que acreditamos. O ponto é que falta entender que a prioridade é o reino de Deus. Tiagão, o tanto das minhas ovelhas que brigaram por candidato, que eu falava, nossa, se esse povo brigasse para evangelizar dessa forma, se essa galera buscasse a santidade como buscou voto para o seu candidato, meu Deus, minha igreja ia ser maravilhosa. Então a questão é que nós precisamos alinhar a nossa prioridade, alinhar aquilo que é mais valioso. Gente que estava falando com a Duda, que é minha ovelha, ela falou, cara, meu primo brigou com a minha mãe, ela votou em que ele não concordava, ela limpou as fraldas dele, ela cuidou dele e ele cortou relações com ela.
Então não sei você, mas cara, tem gente que brigou com seus pastores, que brigou com seus amigos, que brigou com os seus líderes, que brigou com a sua família. No momento do perrengue, no momento que você precisar de uma oração, no momento que a depressão bater na tua porta, no momento que você ficar sem esperança, faz sabe o que? Liga para o seu candidato e vê se ele vai orar pela tua vida. Liga para ele e vê se ele vai cuidar de você. Liga para ele e vê se ele vai profetizar vida sobre você. Amém? Amém. O problema da nossa geração, nós não somos feridos na carne, até alguns são, mas as nossas maiores feridas são na alma. São pessoas, cara, que estão tão amarguradas, tão cheias de mimimi, que se alguém falar algo diferente do que eu acredito, eu vou embora. Que se alguém não concordar comigo, eu vou embora. Que se alguém falar algo que me fira, eu vou embora. Sabe por que Pedro pôde curar esse homem? Porque um dia Jesus virou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás, você não coopera com as coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Gente, imagina se Jesus fala pra você: você está parecendo um endemoniado. Muitos de nós nunca mais iam na igreja. Se o teu pastor chega e fala: você está com um diabo no corpo, você vai falar: que isso, pastor, nunca mais piso aqui. Mas Jesus falou para Pedro que ele estava com um diabo dentro dele. Mas Pedro não se ofendeu, Pedro continuou do lado de Jesus, Pedro deixou ser transformado. O nosso problema, a gente é muito ofendido. A gente não sabe dizer não. Na verdade, a gente não sabe receber não e nem sabe falar não. Só que Deus, ele não tem compromisso com a minha e com a tua ferida. Deus, ele tem compromisso com a verdade, amém? Quem tem que lidar com as nossas feridas somos nós. Quem tem que buscar a cura somos nós. Se a mulher cananeia, Jesus falou: olha, não posso dar o pão para os cachorrinhos. Se ela se ofendesse, ela não ia ter experimentado a cura da filha dela. Mas ela falou: mestre, tá bom, os cachorrinhos comem da migalha, é tudo que eu preciso. Jesus falou: nem em Israel achei uma fé como essa. Vai, tua filha está curada. Então qual ofensa tem te impedido de viver o melhor de Deus na tua vida? Qual ofensa, qual marca, qual dor tem te impedido de poder olhar e falar para alguém: ei, levanta e anda, segue o meu exemplo? Amém? Amém. Então para nós, ministros do Novo Testamento, nos é requerido de Deus santidade, para que nós sejamos como Ele é. Sede santos porque eu sou santo. No Antigo Testamento a gente vê, cara, Davi foi usado por Deus, mas adulterou. A gente vê, cara, Salomão usado por Deus, depois se desviou. Vê uma galera sendo usada por Deus e depois se desviando, falhando. Mas no Novo Testamento a expressão dos ministros de Deus são reis e sacerdotes. Eu não conheço a maioria de vocês, não sei o que vocês ouvem na pregação na igreja de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza que é verdade em todo lugar: para Deus, santidade continua sendo chamada de santidade. Deus continua separando luz e trevas. Deus olha para o nosso pecado e fala: isso se chama pecado. Quando a gente tenta enfeitar ele e fala: não, Deus, não tem nada a ver, Deus continua chamando o nosso pecado de pecado. Então, para a gente que quer carregar a glória de Deus, há uma condição: a santidade, aquilo que Deus quer fazer. Não uma santidade que te faz arrotar arrogância, orgulho, mas uma santidade que transforma o teu DNA. Amém? Porque tem gente que, cara, tem conduta melhor do que o cristão, mas não é santo. Porque santo é ter a natureza que ele tem. Santo é falar: eu quero me separar para você. Tem gente que tem muito mais caráter do que eu, do que você, mas Deus, ele me chama de santo. Mas Deus te chama de santo, amém? Quando ele olha para você, ele está falando: no teu DNA existe um sangue que é santo, existe uma transformação, existe uma vida. Só que nós, ministros do Novo Testamento, nós precisamos buscar essa santidade. Bruno, me mostra isso. Ananias e Safira venderam um terreno, chegaram para os apóstolos e falaram: olha, a gente vai vender por outro preço. Os dois caem mortos, temor enche a comunidade, enche a sociedade. E aí você fala: Bruno, como assim? Eles viviam na época da graça, sim, mas o que carregamos hoje na época da graça é muito mais valioso do que aquilo que era carregado no Antigo Testamento. Se você fala para mim que vive na graça, mas não há santidade na tua vida, essa graça não foi poderosa para te transformar em nada. Que graça fraca. Então Ananias e Safira mostra que ministros do Novo Testamento precisam andar em temor, precisam andar em verdade, precisam andar carregando a glória de Deus. Outros, né, Simão, o mago, ele chega, vê Pedro orando, curando, ele fala: cara, como é que eu compro esse dom de Deus? O dom de Deus não é comprado, não é negócio, não é mercadoria. Então o evangelho em nós, aquilo que você carrega, não pode ser comprometido, não pode ser negociado, não pode ser vendido. Amém, igreja?
Nós carregamos algo precioso. Simão, o mago, chegou e eu quero comprar isso. Pedro falou, você está maluco, isso é o dom de Deus, isso é o Espírito de Deus. Então para de se vender por tão pouco, você carrega algo precioso de Deus. Prosseguindo, tem o filho de um sacerdote, os filhos de Cefas. Eles vão expulsar um demônio e aí eles não conseguem. Eles já expulsam, quero te expulsar no nome de Jesus, aqui Paulo prega. O demônio fala, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? Tomam uma coça, saem fugindo pelados pela cidade, fugindo, né, do demônio, do endemoniado. Agora, por que tudo isso? Porque nós somos ministros de uma aliança que é de santidade, gente. Sabe, Deus ele já derramou uma geração, cara, onde todos os ministros tinham dom de cura, mas sem a santidade isso se perdeu. Deus já derramou Pentecostes, avivamento, mas sem santidade isso vai embora. Deus já deu prosperidade para a igreja, mas sem santidade isso vai embora. Nos céus não falta unção pra gente, não faltam dons, não faltam capacitação. Há um avivamento sobre o Brasil, amém? Isso é claro. Nos céus não falta uma porção de Deus para você. O que falta em nós é santidade para conseguir carregar a porção que Deus tem derramado. Que é como se Deus te desse algo puro, algo fresco, e na semana seguinte do culto que você recebeu, aquilo começa a apodrecer, aquilo começa a se esvair. Por quê? Porque a gente não tem carregado isso em santidade. Então minha mensagem que Deus tem me dado durante esses dias é nos lembrar que a santidade é algo vital na nossa caminhada. Santidade não é sobre o teu comportamento, não é sobre você mentir ou não mentir, vai além disso. Santidade é a medida na qual carregamos a glória de Deus. Santidade é a medida que preservamos o que a glória que tem sido derramada sobre nós. Aleluia. Então os filhos de Cefas, eles não foram reconhecidos espiritualmente porque nas suas vidas não havia santidade, não havia aliança com Deus, não havia o DNA de Jesus sobre eles. Então, Bruno, é impossível ser ministro dessa aliança, é muito difícil, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que carregar, cara, a glória de uma maneira infalível. Não! A Bíblia fala de Pedro, João, Tiago, quando eles curam, quando eles pregam, os fariseus, né, eles falam, eles não são homens iletrados, como é que eles estão falando com essa graça? Como é que eles estão falando com esse poder? Sobre eles eram pescadores, os pescadores eram a galera que na sua juventude não foram habilitados ou capacitados, considerados bons para seguir numa vida religiosa, para seguir os mestres da lei, para seguir aprendendo. Então o cara virou pescador porque ele não era muito bom na Torá, nas leis do Antigo Testamento. Então Deus pegou esses homens iletrados, aqui tem uma galera das faculdades, né? Quem aqui faz faculdade? Dá um tchauzinho. Se você faz, se você não faz, para Deus não tem diferença nenhuma. Deus ele olha o teu coração, amém? Então, homens iletrados, homens inaptos para a vida religiosa. Deus pega Paulo, um cara que era assassino de cristãos, alguém que tinha uma revelação totalmente deturpada do que era Deus, alguém que perseguia a igreja, alguém que quando Estevão morreu estava ali, ó, segurando a capa das pessoas que o apedrejavam, dando a sua aprovação. Então, no Novo Testamento, os ministros eles são chamados para santidade, mas o requisito não é a perfeição, mas sim estar aberto a ser aperfeiçoado por Deus. Amém? Para você ser usado por Deus, você não precisa se apresentar para Ele em perfeição, mas você precisa se apresentar com o coração aberto para ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado é ser santificado. Ser santificado é ser coberto com glória. Ser coberto de glória é poder falar para o aleijado, olha para mim, levanta e anda em nome de Jesus. Então o que é mais difícil nessa geração Tiago falou, Deus ele vai nos capacitar para falar com a galera de todas as tribos. Deus ele vai nos dar graça para alcançar todas as pessoas, como foi em Atos capítulo 2. Mas as pessoas hoje em dia não querem só o teu discurso, elas querem alguém para olhar. E não adianta mais você falar, olha para Jesus, não olha para as minhas atitudes, não. Eu quero saber qual é a geração que vai voltar a falar, ei, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Deus ele quer levantar pessoas não que tenham uma mensagem, mas que tenham uma vida que compactue com a sua mensagem. Então aquele aleijado, ele não precisa, não foi Deus que falou lá do céu, ei, levanta e anda. Os apóstolos chegaram e falaram, olha para mim. Deus vai nos dar habilidade sim para a gente libertar uma geração, para falar com gente de esquerda, de direita, comunidade LGBT+, cara, guetos, tribos e tudo mais, mas essa pessoa não vai sair do seu lugar só com uma voz, eles precisam de um modelo. Glória a Deus.
É por isso que Jesus fala assim, ó, que Paulo fala, vocês vão crescer à estatura, à medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Vários modelos de Deus, cristãos, pequenos cristos. Então a pergunta na nossa geração é: quem pode dizer sejam meus imitadores? Como seria a tua igreja se todos nela fossem teus imitadores? A galera que ama criticar a igreja, eu sei que o Evangelho Movimento não faz isso, não é? Pelo contrário, vocês falam muito bem de igreja, cara. Mas muitos de nós somos críticos. Como seria a vida da tua igreja se todo mundo tivesse a vida de oração que você tem? Se todo mundo amasse a palavra como você ama? Se as 500 pessoas que tem na sua igreja fossem um reflexo da tua vida devocional com Deus, seria uma igreja avivada ou seria uma igreja morta? Se a tua igreja, as pessoas lá fossem um reflexo da tua paixão por almas, seria uma igreja cheia, seria uma igreja vazia? Amém, gente? Só critica muito quem nada faz, cara. Só critica muito quem não pode olhar para os outros e falar: ei, seja meus imitadores. Então hoje Deus está perguntando para nós: se toda a tua igreja fossem os teus imitadores, que igreja ela seria? Viva ou morta? Avivada, cheia do fogo, ou fria, congelada diante dele? Então vocês provavelmente têm pastores maravilhosos, ouvem palavras melhores do que essa. São muitos aqui são líderes na sua igreja, muitos aqui têm mais tempo de igreja do que eu, mas eu sinto no meu espírito que mais do que a habilidade, lógico, a habilidade para acessar as tribos, Deus ele vai derramar sobre nós, mas Deus quer agora que a gente se posicione e fale para eles: olhem para mim. Porque quando Pedro cura esse homem, ele fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Nazareno, levanta. Segurou pela mão direita, ajudou a se levantar. Nossa geração precisa ser de empatia. As pessoas não vão mudar só com a voz que fala levanta e anda. Elas precisam daqueles que vão falar: olha pra mim, segura minha mão, deixa eu te ajudar a se levantar. Nós não somos aqueles que quando vê o perdido termina de enterrar ele, termina de jogar ele no buraco. Nós fomos feitos para ajudar as pessoas a se levantarem, amém? Quantas pessoas me ajudaram a me levantar? Quantas pessoas, cara, se não fossem os outros eu não estaria aqui. Então nós somos os braços, as mãos de Cristo. Hoje ninguém mais vai ver o Cristo ressurreto anunciando uma mensagem para ela, mas ele vai ver a tua vida. Mas num dia de evangelismo, num dia na facul, num dia no trabalho, eles vão ver a tua vida. E aí você vai se esconder e falar: olha para mim. Você vai falar: olha para Deus. As pessoas não veem Deus, as pessoas veem Deus através de você, do seu corpo. A única manifestação de Deus visível é seu corpo. Quando você fala olha para Deus e não olha para mim, você está falando: acredita em alguém que não tem corpo. Acredita em alguém que é uma cabeça ambulante. Olha para Jesus, então olha só para a cabeça. Imagina aquela cabecinha do Máscara, tá ligado? Com aquelas garras, que ia assim andando. Olha só para a cabeça, não olha para o corpo não. Deixa eu te falar, para de fugir da tua responsabilidade. Então o agir de Deus ele é sempre coletivo, ele é sempre nós, ele é sempre derramar de Deus. Mas as nossas atitudes como indivíduos influenciam muito. Israel entra na terra prometida e um dia derrubam Jericó, vencem Jericó. Na batalha seguinte eles vão para Ai, uma cidade com 15 mil habitantes. São derrotados, são massacrados. Por quê? Porque um deles, Acã, tinha pegado capas, coisas que Deus falou para destruir totalmente. Um deles estava em pecado. Então como seriam os nossos cultos se quando a gente chegasse não fosse assim: a gente precisa se arrepender para começar a Deus, mas se todos nós já chegássemos em santidade falando: santo é o teu nome, nós só queremos te adorar, nós nem estamos ligando para nossas feridas, agora a gente só quer exaltar o teu nome. Imagina o derramar de Deus. Amém, igreja? Amém. A palavra fala que os homens nos últimos dias eles têm que ser inculpáveis diante de Deus no dia do julgamento. Então meu papel e o papel da igreja é não dar nenhuma desculpa para aqueles que falam: eu não quis aceitar Jesus porque eu não quis. Eles nunca vão poder falar: não, eu olhei para uma igreja que não era vibrante, eu olhei para uma igreja que não era viva, eu olhei para uma igreja que não amava. Então Pedro vira para ele e fala: olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Jesus, levanta e ande. Deixa eu te falar, você tem algo precioso de Deus, amém? Amém. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em você. Começa a acreditar mais naquilo que tu carrega, começa a acreditar mais naquilo que Deus depositou dentro de você.
Porque as pessoas, apesar de nós termos o canal, isso que eu estou falando, santidade e tudo mais, o que dá poder para nossa mensagem, no final de tudo, é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus, amém? Não estou falando que é na nossa força que a gente vai fazer tudo isso, mas sem santidade ninguém verá a Deus, e isso é na nossa vida particular, você não vê a Ele, mas isso Ele está falando sobre a sociedade. Se a igreja não tiver santidade, ninguém poderá ver a Deus. Se não verem, como serão salvos, como serão incendiados pelo calor dos seus olhos. Então, para o Evangelho em Movimento, para vocês, cara, que são de diversas igrejas, olha o que é poderoso isso que a gente está representando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quantas denominações a gente não representa. Deixa eu te falar, a gente precisa ser o futuro da igreja brasileira, mas o futuro da igreja brasileira tem que ser gente que bate no seu peito e fale: eu quero carregar a glória de Deus, eu quero ter santidade sim, eu quero chamar a responsabilidade para mim. Chega de frouxidão, chega de medo, chega de apatia. É tempo de você se levantar, amém? É tempo de você, cara, sacudir de tudo que você está sentindo e voltar a se estabelecer. Peraí, eu carrego algo precioso de Deus que faz com que os aleijados possam se levantar. E esse aleijado representa a nossa sociedade, cara, vivendo de migalhas. Migalhas de discurso, migalhas de movimento, migalhas de, cara, pessoas que usam umas às outras, enquanto Jesus está querendo levantar essas pessoas, enquanto Jesus quer levantar a nossa geração. Amém, gente? Amém. Então, eu ia trazer uma palavra totalmente diferente, mas ontem à noite, cara, Deus, quando eu estava tentando dormir, Ele falou isso para mim: olhem para mim. Eu quero que vocês digam para os outros: olhem para mim. Isso é uma responsabilidade punk. Que a Bíblia fala: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, espiritualmente falando. Mas, mais do que espiritualmente falando, você é a única referência de Cristo que as pessoas têm. Quando as pessoas se lembrarem, cara, de você: caramba, eu tinha um amigo na facu que era cristão, será que isso vai falar: nossa, o que ele falava agora faz sentido, o que ele falava era maravilhoso? Ou senão eles vão pensar: caramba, você era cristão na faculdade? Nem sabia, pô. Então, gente, nessas eleições eu nem me posicionei muito, mas eu fiquei muito revoltado em casa, porque eu vi as minhas ovelhas, cara, se posicionando muito. Eu via as pessoas da igreja, cara, com um vigor, com uma batalha, com uma força no seu coração. E se isso tudo fosse por causa do Evangelho? E se a nossa busca por tudo isso fosse a mesma busca pela santidade, pela glória de Deus, pela vida de Deus, pela salvação da nossa cidade? Eu sei que, cara, eu estou falando, você tem que se envolver com as causas sociais, você tem que se envolver com o que você acredita, mas na balança de Deus tudo isso tem que perder quando for colocado ao lado do reino de Deus, amém? Então eu quero fazer o próximo evangelismo aqui na minha igreja, que eu vou falar: você está brincando que você não tem coragem de evangelizar? Porque, pô, você estava o maior evangelista do Haddad e do Bolsonaro da história que eu conheci. Você tá brincando que você não dá seu dízimo e sua oferta? Você deu dinheiro pra esses caras fazer campanha. Tu tá brincando? Você tá brincando que você não abre o seu coração para Jesus quando você abre o seu coração para um monte de ideologia? Então, gente, hoje a gente praticamente terminou nessa tarde. O que eu queria falar, o que eu queria nos lembrar é: nós somos ministros de santidade. Nós somos, cara, reis e sacerdotes. Não acha que a tua santidade é algo só pra você, não. De repente você tá falando aí: Bruno, então isso não é pra mim. Não é pra você se você não quiser. Porque foi pra homens iletrados, foi pra homens que mataram a Jesus, foi pra minha vida. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. O pessoal do louvor pode